Olá, igreja, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Juntos para mais uma quarta da bênção, né, igreja? Para a honra e glória do nosso Deus, com uma palavra poderosa para minha e para a sua vida. Hoje eu quero trazer um pouquinho sobre uma vida dirigida por Deus. Uma vida dominada pelo Espírito Santo. Então, o Senhor nessa noite, neste dia, Ele pergunta para mim e para você: quem tem dominado a sua vida? Quem tem dirigido a sua vida? O meu Espírito, o Espírito Santo, ou a sua natureza humana? Porque a natureza humana, quando ela grita, quando ela fala mais alto, não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo e nem sermos dominados por ele, né? É quando a pessoa se perde, é quando a pessoa ela se preocupa mais em saciar, né? O seu próprio desejo, da sua carnalidade, enfim, e não aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos. Entende? Vamos orar comigo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus justo, louvado e exaltado é e será para todo sempre, Pai. Seja conosco nesta quarta da bênção, dirija-nos, Senhor, dirija a minha vida, dirija, Pai, a vida dos meus irmãos que se encontram aqui neste dia junto comigo. O Senhor tem liberdade em nossa vida, Pai. Haja, Pai, haja em nós, Pai, com seu Espírito Santo. Fala comigo nesta noite. Fala com seu povo, usa a minha vida, Senhor, como ferramenta viva em suas mãos. Que caia por terra toda distração, que caia por terra, Senhor, todo desejo que não provém de Ti, todo pensamento que não provém de Ti, toda voz que não provém de Ti, Senhor, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, graças a Deus, né, igreja? Eu quero ir com vocês hoje em Romanos 8. Eu vou ler alguns versículos, mas eu te convido, após a quarta da bênção, a meditar em Romanos 8, tá? Nele todo, tá certo? E aí vocês vão entender um pouquinho mais sobre a natureza humana, sobre uma vida dominada, dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, tá? Eu quero ler aqui em Romanos 8, 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo, pelo contrário. O Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Poderoso, né, igreja? Nós precisamos, igreja, estar sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Ter a consciência se o que está falando por nós, se a gente está sendo guiado pela nossa vontade, pelo desejo da carne ou pelo Espírito Santo, entende? Porque quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, vem a sabedoria, entende? Porque a sabedoria vem do alto, vem do céu, vem de Deus. E nós precisamos da sabedoria em N situações da nossa vida.
seja no trabalho, seja nas relações interpessoais, seja no casamento, seja com a família, tá? Então nós precisamos fazer essa reflexão. Será que a minha carne está gritando, a minha vontade, o meu desejo está gritando, ou eu estou conseguindo obedecer a Deus? Entende? E quando eu vou saber que o que eu estou fazendo está de acordo com o que Deus quer de mim ou não? Primeiro eu preciso ter paz naquilo que eu estou fazendo, ter tranquilidade, não ter dúvida, não ter contenda, né? Brigas, desavenças, enfim, tá? Vamos seguir aqui. Em Romanos 8, verso 5. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Como está a sua mente, os seus pensamentos? O que você tem cultivado nos seus pensamentos? Quais emoções e sentimentos você tem cultivado? Qual lembrança você tem cultivado? Então, a gente tem que entender o seguinte: é o Espírito Santo, né, que está dominando ali a minha mente, os meus pensamentos, ou a voz do inimigo que te faz ficar preso no passado em algumas situações, ou muito preocupado com o futuro, porque a nossa confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus. Entende? Vamos seguir aqui. No verso 6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Então, você está em paz atualmente? Tem algo que tem te incomodado? Tem pensamentos que tem te incomodado, que tem te influenciado? E qual tem sido essa influência? Que tipo de influência está te guiando? Entende? Uma influência que te traz paz, tranquilidade, ou uma influência que te perturba? Entende? Se tem uma influência que te perturba, se tem pensamentos te rondando que não te faz bem, você precisa, nós, né, precisamos nos comprometer mais com o Senhor, com a palavra dele, com a leitura da Bíblia, com louvor, com pregações, uma vida mais voltada para alimentar o espírito, porque senão, igreja, a carne vai gritar, a natureza humana vai gritar. Amém? Vamos seguir no 7. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não pode obedecer a ela. Isso já é um sinal, igreja, de quem está te dominando, de quem está te influenciando. Porque a pessoa que está guiada pela natureza humana, ela tem dificuldade de aceitar a palavra, de obedecer a palavra, pega só aquilo que convém da palavra, entende, igreja?
nós, seres humanos, somos pecadores, tá? O ser humano não é perfeito, sabe, igreja? Mas o nosso olhar tem que estar para o alto, tem que estar em Deus, igreja. Nós não podemos nos perder e nos afastar do Senhor por conta do ser humano. Senão a pessoa vai ficar desigrejada, porque sempre vai ter alguém ali, ou um irmão, ou uma liderança que não vai te agradar, que vai te incomodar. E aí você vai se afastar de Deus por conta do ser humano? Entende, igreja? Não pode, igreja. A gente tem que tirar o olho do ser humano e colocar no Senhor. É no Senhor. E se aquele irmão, se aquela liderança não está, né, verdadeiramente, né, agradando ao Senhor, é Deus que vai tratar, não é você. Entende, igreja? Não somos nós, é o Senhor. Então, igreja, isso é uma atitude da natureza humana gritar, do orgulho gritar, e não o Espírito Santo. Amém? 8. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus, tá? Ou 12 agora, tá? Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. É uma luta, igreja. É uma luta interna. Entende? É uma luta para o inimigo não nos cegar, para o inimigo não nos distrair, para o inimigo não fazer a nossa mente, porque é aqui que acontece a batalha, é na mente. É aqui que o inimigo quer entrar, porque aí ele consegue enfraquecer. Ele enfraquece o cristão, ele enfraquece a liderança, ele enfraquece a família. Então, cuidado com os seus pensamentos, com a sua natureza humana, com a sua mente. Cuida da sua mente, alimente o seu espírito com a palavra do Senhor. Não se preocupe com o ser humano, em agradar o ser humano ou querer que ele seja perfeito, porque não vai ser. Eu não sou, você não é. Por que eu vou exigir do outro a perfeição de Deus? Não. Nós precisamos relevar, igreja. Precisamos relevar. Ser mais flexível, ter empatia com o próximo. Sabe? E nos colocar na posição para sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos viver o propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Caso contrário, a vida vai patinar. Vai patinar como se não saísse do lugar. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. Então, mais uma vez, eu peço para vocês meditarem em Romanos 8. Amém? Que o Senhor te abençoe, tá? E quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe.